Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 24 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar da proposta de fusão do Yahoo com a Time Incorporated, a Apple abrindo mão de metade da comissão do Apple Pay na China, homologação do case bateria para iPhone 6S no Brasil, pesquisa comparando travamentos do Android e do iOS, Facebook e Snapchat lançando recursos especiais para aniversários, Snapchat lançando geofiltros compráveis, departamentos de polícia dos Estados Unidos revelando a intenção de obrigar a Apple a desbloquear mais iPhones, Mark Zuckerberg e Bill Gates falando sobre o caso da Apple contra o FBI, aliás o Bill Gates teve ontem uma dor de cabeça danada por causa disso, e a Apple revertendo uma polêmica que ela criou com os usuários do Apple Pencil nos betas do iOS 9.3. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre uma polêmica que vinha crescendo nas últimas semanas por conta dos betas do próximo iOS e estourou ontem, mas que a Apple conseguiu reverter no finalzinho do dia. O que aconteceu foi o seguinte: nos betas do iOS 9.3, a Apple removeu a habilidade do Apple Pencil de interagir com todos os conteúdos da tela como se fosse o dedo do usuário. Hoje no iOS dá para usar o Apple Pencil para selecionar as coisas, fazer scroll no Safari e assim por diante. Quando a Apple removeu essa habilidade em um dos betas, todo mundo achou que fosse um bug, mas aí veio outro beta, depois veio mais um, e o uso do Apple Pencil continuava limitado, só dava para usar ele para selecionar alguns botões e, claro, para desenhar. Não dava mais para usar ele para fazer scroll no Safari, por exemplo, o que começou a incomodar bastante gente. Com os novos betas dessa semana e com a continuação do uso limitado do Apple Pencil, todo mundo teve a certeza de que isso não era um bug, mas sim uma decisão da Apple. Por conta disso, os principais formadores de opinião dos sites de tecnologia começaram a convocar os leitores deles a entrarem em contato com a Apple para pedir a volta desse uso mais abrangente do Apple Pencil. Eles todos explicaram que isso ajuda no dia a dia, especialmente para quem tem ou quer evitar problemas de tendinite, e parece que a estratégia deu certo. Depois de um dia inteiro de chiadeira, potencializada por mais e mais sites falando que a decisão da Apple era errada, a empresa entrou em contato com o The Verge e disse que vai reverter essa decisão, vai voltar a deixar o Apple Pencil fazer tudo o que dá para fazer com o dedo no iOS, mas eles aproveitaram para dizer que ainda preferem que as pessoas usem as mãos para operar o sistema. Ainda bem que a Apple reconheceu o erro e mudou de ideia, o uso do Apple Pencil no dia a dia do beta tá fazendo falta. E falando em polêmica, ontem o Bill Gates resolveu se pronunciar em relação à briga da Apple com o FBI e acabou gerando um novo desentendimento. Isso porque ele deu uma entrevista para o Financial Times dizendo que não vê todo esse problema que a Apple está alegando, que se a Apple ceder ao FBI não vai ser o fim do mundo, porque o pedido do FBI é só para esse iPhone, e que o acesso ao iPhone tinha que ser igual ao acesso a registros telefônicos e dados bancários do suspeito, que hoje podem ser conseguidos com um mandado de busca. Isso gerou uma controvérsia danada, já que vários veículos de comunicação aproveitaram as declarações dele para falar que ele estava apoiando o FBI contra a Apple, que ele é a favor da quebra de privacidade, e várias matérias simplificando e distorcendo o que ele disse foram postadas por aí, o que fez o próprio Bill Gates dar uma segunda entrevista, dessa vez para Bloomberg, dizendo que ele tinha ficado bem surpreso e chateado com a forma como ele foi retratado, porque ela não condizia com o que ele realmente pensava. Quando deram para ele a oportunidade de esclarecer o mal-entendido e falar o que ele realmente pensava, ele acabou sendo meio evasivo, falou que na realidade essa é uma grande oportunidade para gerar esse tipo de discussão, que é importante falar sobre isso, e disse que ele acha que tem que existir um balanço entre a privacidade e o poder dos órgãos investigativos na hora de explorar provas de crimes como esse de São Bernardino. Já que não foi nada evasivo a respeito desse assunto, foi o Mark Zuckerberg, que está lá em Barcelona para participar da Mobile World Congress, e quando perguntaram para ele a respeito do assunto, ele disse que tanto ele quanto o Facebook apoiam a decisão da Apple e que ele acha errado a ideia de enfraquecer a segurança de qualquer sistema para qualquer governo do mundo poder dar uma espiada. Por último, a respeito desse assunto, ontem duas informações meio assustadoras apareceram. Primeiro, veio a notícia de que o Departamento de Justiça americano já tem 12 iPhones que eles querem que a Apple desbloqueie caso ela cumpra com o pedido do FBI, e logo em seguida apareceu uma entrevista com o comissário de polícia de Nova York, que falou que eles têm 152 iPhones que eles também querem obrigar a Apple a desbloquear caso o FBI saia vitorioso nessa briga. Para quem ainda achava que essa discussão era só a respeito desse único iPhone de São Bernardino, como o próprio FBI vem falando inclusive, tá cada vez mais claro que a conversa não é bem essa. Agora eu vou falar sobre o Snapchat, que vai trazer duas novidades para os usuários, uma gratuita e uma paga. Primeiro, a novidade paga é o seguinte: o Snapchat começou a disponibilizar para os usuários do Canadá, Estados Unidos e Reino Unido a possibilidade deles criarem os seus próprios stickers e disponibilizarem essas artes nos próprios geofiltros que eles determinarem. Assim, eles podem, por exemplo, marcar uma festa de aniversário ou um casamento, podem desenvolver os seus próprios stickers temáticos da festa e conseguem estabelecer um perímetro onde esses stickers vão aparecer. Os filtros custam a partir de $5 e o preço varia de acordo com o dia da semana, duração
duração da disponibilidade e o tamanho da área onde a coisa toda vai ficar disponível. Como eu falei, por enquanto isso só vai aparecer para usuários dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, mas é provável que se esse período de testes for bem sucedido, eles expandam isso para o resto do mundo mais cedo ou mais tarde. Agora, a novidade gratuita. Eles lançaram um recurso no iOS e no Android chamado Birthday Party, que é festa de aniversário em português, e que permite que os usuários comemorem o aniversário deles com alguns filtros diferentes, stickers de festinha, confete caindo, essas coisas. Esses filtros só vão aparecer para os aniversariantes no dia do aniversário deles, e além disso vai aparecer durante aquele dia um emoji de bolo do lado do nome da pessoa, para todo mundo ficar sabendo que é o aniversário dela. E falando em aniversário, ontem o Facebook também anunciou uma novidade do aplicativo de iOS deles que envolve mensagens de parabéns. A partir de agora, os usuários vão poder gravar vídeos de até 15 segundos mandando felicidades para algum amigo que faça aniversário num determinado dia, podendo inclusive adicionar algumas molduras e efeitos para deixar a coisa toda mais divertida. O recurso, que por enquanto está em fase de testes e por isso pode ser que não apareça para todo mundo, convida os usuários a deixarem uma mensagem de vídeo ao invés de deixar uma mensagem de texto dando parabéns, o que comprova que o Facebook quer integrar cada vez mais vídeos na timeline do pessoal, na tentativa de se manter relevante frente a outros serviços como o Periscope e o Snapchat. Agora eu vou falar sobre um levantamento feito por uma empresa chamada Blanco Technology Group, que disse ter analisado e tabulado dados de diagnóstico de uso de milhões de aplicativos de iOS e de Android na Ásia, Europa e América do Norte, e eles concluíram que 85% dos travamentos em dispositivos móveis acontecem no Android. Eles dizem que a Samsung lidera a lista com 27% dos travamentos da plataforma do Google, seguida da Lenovo, que correspondeu a 21%, e depois vem os aparelhos da Motorola com 18%, Xiaomi com 11% e Asus com 8%. Em relação ao que é que trava, eles falaram que 10% das vezes é a câmera, 9% das vezes é o touchscreen, 8% das vezes é um bug na bateria e 6% das vezes o problema é no microfone. Analisando perfis por território, a conclusão do Blanco Technology Group foi que nos Estados Unidos e na Ásia o maior problema é a performance do sistema, enquanto na Europa o principal vilão é a qualidade do sinal das operadoras. Agora uma notícia rápida a respeito daquele case com bateria embutida da Apple que muita gente achou feio, mas que tem um pessoal que está interessado. Dia desses eu comentei aqui que o preço oficial dele tinha sido anunciado no Brasil, ele vai custar R$800, e ontem o Mac Magazine publicou a informação de que ele já foi homologado pela Anatel, o que legalmente era o último empecilho para a Apple começar a vender a capa corcunda dela aqui no Brasil. Por isso, se você quiser comprar uma Smart Battery Case para o seu iPhone 6 ou iPhone 6S, fique esperto que logo logo a Apple deve começar a vendê-la por aqui. Ainda sobre a Apple, ontem um veículo chinês divulgou uma informação meio polêmica e que deve deixar muito banco bravo nos mercados onde a Apple tem parcerias para disponibilizar o Apple Pay. Isso porque, de acordo com um veículo chamado Caixin, a Apple cortou pela metade a comissão que ela vai cobrar nas transações do Apple Pay na China, o que certamente vai dar início a uma enorme pressão dos bancos nos outros países que têm o Apple Pay, na tentativa de fazer a Apple morder uma fatia menor das transações. Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, a Apple fica com 0,15% de todas as transações, o Caixin disse que na China ela vai ficar com 0,07%, o que ela julgou ser um passo para trás aceitável, já que ela mesma disse que acha que a China vai se tornar o maior mercado consumidor do Apple Pay no mundo. Por último, eu vou falar sobre o Yahoo, que de acordo com a Bloomberg Business, pode ter encontrado um comprador ideal para as partes que a empresa quer vender. Segundo uma matéria veiculada ontem, a Time Incorporated, que é dona de diversos periódicos como a revista People, a Sport Illustrated, a Time e a Fortune, vem conversando com o grupo bancário Citi na busca deles chegarem ali a um acordo que permitiria que a Time Incorporated e o Yahoo se tornassem uma empresa só, o que pelo menos de acordo com o CEO da Time Inc., que é um cara chamado Joe Rip, é uma proposta pela qual ele tem bastante interesse. Essa proposta da Time é só uma entre as várias propostas feitas por empresas como a Verizon, a Comcast e a AT&T, e por isso o mero interesse do CEO da Time não significa muita coisa. Mas o fato de já ter um papo rolando com um banco do tamanho do Grupo Citi para tentar garantir a grana e fazer isso acontecer, mostra que o assunto já passou do estágio inicial, e a grande vantagem desse acordo de fusão frente às propostas de compra feitas pelas outras empresas é que essencialmente o Yahoo não teria que vender a parte online deles, o que é uma ideia que agrada bastante os acionistas, já que os papéis da empresa desvalorizaram 30% no último ano, e eles considerariam desastroso o fato da empresa ser vendida quando ela está valendo tão pouco. Ainda de acordo com as fontes da Bloomberg, caso essa fusão seja concretizada, a Marissa Mayer vai perder o cargo de CEO da empresa, resolvendo por tabela um segundo problema que o Yahoo teria, que seria o de encontrar a melhor forma de tirar ela do cargo de CEO do que restaria dos negócios da empresa caso só parte dela fosse vendida. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube, acompanhe a cobertura da MWC que tá rolando e eu volto amanhã de manhã. Falou!